Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Você pega a água para mim, então. Nós estamos falando sobre mordomia e hoje nós vamos falar sobre a mordomia dos talentos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 14 a 30. Evangelho de Mateus. Desculpa, eu falei 5, mas é 25, tá? Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Grande parte dos seus ensinos, os ensinos de Jesus, eram feitos através de parábolas. Essa parábola é muito conhecida, a ponto de ter mudado o significado da palavra talento. Vamos ver. Jesus está falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se e recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 5 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque ao que tem se lhe dará, e ao que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor abençoe essa parábola ao nosso coração. Como eu disse, esse texto ele mudou o sentido da palavra talento, porque a palavra talento, ela na verdade significa um peso, é uma medida de peso, como se fosse quilograma ou arroba ou qualquer outra coisa. Só que quando ele significava um peso de prata ou de ouro, já que é um peso de prata ou de ouro, ele era um valor financeiro, ele era um dinheiro, virava dinheiro. Foi aqui o texto ele está usando como dinheiro, ele fala o dinheiro do seu Senhor. A questão que começa é o seguinte: quanto que é um talento, Quanto que vale um talento? E alguns estudiosos, eu acho muito engraçado essa palavra, os estudiosos andaram fazendo umas pesquisas e disseram que um talento de prata, não de ouro, um talento de prata seria aproximadamente hoje $6.800. Não vai uns 40 mil reais, vai. Eu discordo completamente, 40 mil reais, nada, você não acha dinheiro para caramba, você não ia querer ganhar 40 mil reais para administrar? Um ganhou 40, o outro ganhou 80, o outro ganhou 200, 5 vezes mais. Dinheiro é bastante, mas não é isso. É muito mais do que isso. Como é que eu sei? Porque em 2 Crônicas, em vez de ficar estudando valores financeiros, vamos à palavra de Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 25, no capítulo 25, versículo 6, fala da história de um rei que era temente a Deus, o nome dele é Amazias, e ele entra numa guerra. E ele contrata um exército. E aqui diz o seguinte no versículo 6: tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes
por 100 talentos de prata. Opa! 100 mil homens para a guerra foram contratados por 100 talentos de prata. Bom, faz uma continha 100 dividido por 100 dá 1. Cada talento de prata contratou 1000 soldados para a guerra. A pergunta é, com 40 mil reais você contrataria 1000 pessoas para lutar? Mas de jeito nenhum, né? Se multiplicasse por 10, será 400 mil reais, eu acho um pouco. 4 milhões? Talvez. Então, nós talvez estejamos falando de 4 milhões de reais cada talento. Você imagina, se um talento de prata contratava 1000 soldados para a guerra, que podiam morrer inclusive, né? Quanto será que vale hoje? Por quanto você contrataria 1000 mercenários para lutar? 40 mil não dá para pagar nenhum, talvez. Então nós estamos falando de muito dinheiro. Muito dinheiro. Se você fizer uma conta bem redonda assim, vale 1 milhão de reais. Vale não sei quanto, mas vale 1 milhão de reais. Então um recebeu 1 milhão, o outro recebeu 2 milhões, o outro recebeu 5 milhões para administrar. E essa é a parábola. Só que, ao descrever isso, essa parábola se tornou tão famosa que a palavra talento mudou de sentido. Quando você fala sobre fulano tem muito talento, vai ser se ele é rico? Não, isso está se referindo que talento é uma aptidão, é uma capacidade inata ou mesmo adquirida, algo que ele faz muito bem, algo que ele faz melhor do que os outros. Isso é um talento. Também no Novo Testamento, isso aí não nos evangelhos, mas nas cartas, aparece como dom, alguma coisa que você recebeu. Acho interessante porque em inglês a palavra dom é gift, que é a mesma coisa que presente. Dom é um presente. Você recebeu um presente, só que não é seu. Isso é a primeira coisa que nós precisamos ver. Primeiro, a parábola descreve que os servos, todos receberam talentos. Todos. Então não tem essa história, eu não tenho talento nenhum. Eu estou falando agora de dinheiro, não, porque dinheiro eu sei que nem muita gente tem, talento muita gente não tem nada. Estou falando de talento, aptidão, aquele dom, algo que Deus deu para você. Todos, sem exceção, têm talentos. E são diferentes, e são em números diferentes. Talvez sejam desconhecidos. Na maioria das vezes, ao longo da nossa vida, a gente descobre talentos que você nunca imaginou ter. É verdade. Eu me lembro de um curso que eu fiz, em que o palestrante, que é muito famoso, ele falou assim: talento é aquilo que os outros dizem que você tem, que você faz melhor do que os outros. A sua opinião não conta. Você imagina assim: eu vou tocar violão, eu vou ser bom nisso. Ninguém está interessado em ouvir o que você está falando e tocando, e a sua voz é horrível, mas você acha que é. O que você acha não vale, não leve em conta. Mas quando você tem um talento, alguém vai assim: cara, você tem um dom, você faz isso muito bem, senão você não tinha percebido. Então é natural que nós tenhamos talentos que muitas vezes são desconhecidos. Muito bem, mas todos temos. Mas a primeira coisa que chama muito a atenção é que o talento não é seu, ele é do Senhor. O Senhor deu o talento, deu 1, 2, 5. Nós apenas administramos aquilo que nos foi dado. Isso implica responsabilidade, porque um dia vai ser cobrado. É o que a palavra diz. Olha, o dono naquele local distribuiu o seu dinheiro, os seus talentos para aqueles servos e se ausentou. Um dia ele vai voltar e vai cobrar. Cadê o talento que eu te dei? O que você fez com ele? É claro que a gente viu pela parábola que um deles ganhou 5, o que ganhou 5 ganhou outros 5, o que ganhou 2 ganhou outros 2, e o que ganhou 1 enterrou e não ganhou nada. Mas devolveu o talento intacto, não roubou, mas também não ganhou nada com ele. A parábola diz claramente que nós vamos ser cobrados pelos talentos que nós recebemos. Nós vamos ser cobrados. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, nós encontramos a palavra do Senhor Jesus dizendo: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, quanto mais talento, mais cobrança. Faz sentido, é bem proporcional.
A responsabilidade não é só em usar, mas como usar. Tem muita gente que usa o talento para o mal. Muita gente que usa o talento para fazer coisas fora do propósito de Deus para aquele talento. E a gente tem que lembrar o seguinte: o talento é o Senhor. Não é para você fazer qualquer coisa com ele. Eu não posso usar de qualquer maneira. Eu não posso usar para qualquer propósito. O proprietário, que é Deus, os talentos são para a glória dele. Eu não posso usá-los em proveito próprio ou mesmo para destruir os outros. Tem gente que usa os seus talentos para prejudicar outras pessoas, para se dar bem e prejudicar outras pessoas. Esse não é o objetivo. Eles são para a glória de Deus. É para sermos bênção. E ao sermos bênção, também seremos abençoados. Esse é o objetivo que nós temos talentos. Eu me lembro, e eu já contei isso para algumas pessoas, uma experiência pessoal, aliás, até um pouco dramática, né? Quando eu estava no ginásio, e o professor de inglês, ele tinha uma técnica diferente de ensinar, né? Ele dividiu a turma em grupos. Por acaso, o meu grupo era eu e 5 moças. Aí ele batizou o nome de Valdema Guelso. Já não gostei disso, sempre fui muito tímido, eu não gostei da ideia. Então ele tratou o grupo como de Valdema Guelso. Ele tinha que dar um nome para cada grupo. E quando chegou na hora de fazer a prova, ele disse: a prova será em grupo. Já não gostei também, porque eu estava acostumado que as pessoas ficavam nas minhas costas. Eu fazia o trabalho, todo mundo recebia a nota, ele não fazia nada. E eu detestava isso, eu fiquei com uma cara muito brava. E ele percebeu. E ele perguntou: por que o Valdemar fala assim? Sabe, porque ele é um bom aluno, ele é o melhor aluno da classe, ele não gosta de compartilhar com os outros. Aí ele me falou uma coisa, na frente de todo mundo: se fosse hoje, ele ia ser processado por bullying, sei lá o quê. Ele falou assim: Valdemar, se a sua inteligência não serve para ajudar os outros, ela não serve para nada. Eu me sentia assim, daquele que você vai encolhendo, e entra dentro do sapato, sabe? Era assim, eu me sentia que eu entrei dentro do sapato naquela hora. Mas aquela verdade ressoa nos meus ouvidos até hoje. Se a sua inteligência não serve para ajudar os outros, ela serve para quê? Não serve para nada. O seu talento é para abençoar os outros, é para a glória de Deus. Para que você tem talento? Para ser proveito próprio? Para destruir outras pessoas? Você vai ser cobrado. E quanto mais talento, mais você vai ser cobrado. Nós temos uma responsabilidade em usar e como usar. Uma outra coisa importante desse texto, bem claro, é que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Diz claramente isso aqui, versículo 15. Diz claramente no versículo 15: segundo a capacidade de cada um. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E eu ainda digo mais: não apenas segundo a própria capacidade, mas segundo o próprio seu propósito. Ele escolhe que talento segundo a sua capacidade e segundo o propósito que Deus tem para aquele talento. Então, no fundo, se você olhar a proporcionalidade, todos ganharam igual. Como assim ganhar igual? Um ganhou, um ganhou, mas é cada um segundo a sua capacidade. Como vai ser cobrado? Segundo o que foi dado. Quanto mais capacidade, mais cobrança, então todos ganharam a mesma coisa, segundo a sua capacidade. Então todos foram distribuídos seus talentos segundo a sua capacidade de forma justa, proporcional à sua capacidade. Deus não apenas conhece as nossas forças. O talento não significa exatamente se é onde eu sou mais forte, mas muitas vezes o nosso talento aparece onde nós somos mais fracos. Porque Deus conhece também as nossas fraquezas. Assim, Deus me conhece. Sim, foi Ele que me criou. Ele conhece a minha força, sim. Ele conhece as minhas fraquezas também. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, há uma frase maravilhosa. Quando o Espírito de Jesus fala para João o seguinte: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra, e não negaste meu nome,
Você tem pouca força, você é fraco. Eu sei. Mas você não negou meu nome. E por isso tem uma porta aberta ali. Ninguém vai fechar. Pode ir, pode passar por ela. Ninguém vai fechar. Não porque você é forte, você vai arrombar a porta. Não, você é fraco. Eu sei que você é fraco. Mas na sua fraqueza, você não negou meu nome. E por isso eu pus antes de você uma porta aberta. Então quando você diz, nossa, eu queria usar os meus talentos, mas eu sou tão fraco, eu sou tão tímido, eu sou tão medroso, eu sou tão isso, não se preocupe, Deus sabe. Seja fiel e Ele vai abrir a porta. Ele vai manter, não apenas abrir, vai manter a porta aberta. Nós estamos acostumados a achar que talento é para quem está à frente. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação, de excesso de informação. Então tem os influencers, digital influencers, tem aqueles que estão em autoridade, estão sob luzes. Puxa, se eu tivesse aquele talento. Na verdade, esse tipo de coisa acabou ressaltando gente muito medíocre e que de outra maneira nunca apareceria para nada, mas através da internet aparece todo tipo de maluquice. Mas na igreja, principalmente na igreja, né, nós estamos acostumados a ver quem está pregando, como eu estou pregando agora. Né? E outras pessoas que estão à frente, mas se eu fosse o fulano, se eu tivesse talento, você tem. Eu não sei qual, mas você tem. Nós começamos exatamente tudo. Se você tem, cabe a você descobrir esse talento e pôr em prática. E Deus vai falar sobre isso com você. Ele vai mandar pessoas para dizer isso para você. O Senhor usa nossos talentos, muitas vezes, de forma silenciosa. Mas ninguém vai ver. Não, mas não é para ninguém ver, é para a glória de Deus. Você pode usar um talento sem ninguém ver. Já eu vou citar uma ilustração aqui. Primeiro eu quero ler Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus nos propôs uma carreira. E é usando os seus dons e talentos que nós vamos cumprir essa tarefa, essa carreira. E Ele vai usar isso de forma, talvez, quando alguém está vendo, mas não apenas para quem está na frente e que está sendo visto, mas de forma silenciosa. E eu li um texto, não Portas Abertas, aquelas revistas que estão ali atrás de Portas Abertas, que eu sou colaborador, é para quem quiser pode levar para casa, tá? Uma delas conta a história de um médico russo. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe o nome desse médico. Ele vivia numa época muito difícil da União Soviética, onde havia uma perseguição terrível contra os cristãos, mas ele era um médico crente. Como que ele usava o seu talento? Além de ser médico, claro, como médico, ele curava pessoas. Ele foi designado para um campo de concentração. Muitas pessoas iam para lá para serem torturadas e mortas. E ele estava no hospital, ele cuidava. E o que ele fazia? Silenciosamente, ele orava pelos seus pacientes. Todos os dias, ele orava pelos pacientes. Ele se ajoelhava ao lado de cada um e orava. Como é que eu sei disso se ninguém sabe nem o nome dele? Porque um dos pacientes dele que estava à morte sobreviveu milagrosamente e quando voltou assim, viu ele de joelhos orando. Disse, gente, como assim? O que esse médico está fazendo? Está orando comigo. Esse homem sobreviveu. E o seu nome é Alexander Solzhenitsyn. Não sei quem conhece a história. Esse cara ganhou o prêmio Nobel. Ele escreveu um livro famosíssimo chamado Arquipélago Gulag, onde ele descreve o que o governo soviético comunista estava fazendo, né? Mostrando as vísceras da mentira que era, e aquilo ajudou a derrubar o regime soviético. Ele se tornou o bastião de quem derrubou o regime soviético, mostrando a verdade, mostrando todas aquelas mentiras, estava lá explicando a verdade, e ele estava à morte. Ele se salvou milagrosamente, porque tinha alguém do seu lado, de joelhos, orando, em silêncio. Era esse o talento que aquele homem tinha para aquele momento. O que eu posso fazer para servir a Deus? Como eu vou servir com os talentos que eu tenho? Eu sou médico, vou fazer a minha parte.
mas eu sou um cristão, eu creio no poder de Deus. E me ajoelhava do lado dos pacientes e orava silenciosamente. Ninguém ouvia, ninguém sabia o seu nome, mas o resultado apareceu porque Deus foi glorificado. Ele foi usado segundo o seu propósito. Ele não se intimidou. Ele podia ser morto. Se ele fosse descoberto, ele seria morto, porque ele era um cristão e era proibido. Ele usava o seu talento silenciosamente, e a bênção de Deus foi sobre tudo aquilo que ele fez. No versículo 16 aqui do texto que lemos, fala uma outra coisa importante. Começa assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhar outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. O que significa isso? Tomou uma atitude. Eles foram atrás. Ele ganhou um talento. O que eu faço com isso? Saiu atrás. Ele tomou a iniciativa. Ele não esperou que se... Escuta, você não quer ajudar na igreja? Você não quer fazer isso? Você não acha que você poderia fazer isso? A pessoa assim: estou aqui. Eu não sei o que eu posso fazer para ajudar, mas estou disponível. Ele se colocou à disposição. Ele foi atrás de granjear, diz o texto. Ele foi atrás de ganhar com aquele talento outros talentos. Houve uma iniciativa. A iniciativa de utilizar o talento é nossa. Senhora, Deus me deu um monte de talento, agora estou esperando que alguém venha perguntar aqui e me pedir para eu usar. Não. A parábola diz: olha, você ganhou um talento, toma uma iniciativa de usar. Se você não sabe que tem talento, preste atenção. Naturalmente, aquilo que eu falei ali, eles aparecem no meio da dificuldade. E Deus vai usar outras pessoas para mostrar o seu talento. Quero contar uma outra experiência pessoal, que não foi muito, foi mais uma experiência um tanto dramática. Eu me converti quando adolescente, fui batizado no primeiro ano da faculdade, participei da faculdade intensamente na igreja, como jovem crente. Ao final do curso, eu estava disposto a consagrar a minha vida ao Senhor. E eu coloquei diante de Deus: eu vou usar a minha profissão para a glória de Deus. Eu sou engenheiro eletrônico, me formei em engenharia eletrônica, uma excelente faculdade, sou um bom engenheiro, me considero assim. Eu quero usar isso para a glória de Deus. Nunca consegui. Naquela época havia um programa que começou na televisão, um programa Reencontro, do pastor Nilson Amaral Fanini. Ele era muito famoso da Convenção Batista Brasileira, e o programa se tornou tão importante que ele criou um estúdio próprio. Existia um estúdio do programa Reencontro. Eu disse: pronto, é para lá que eu vou prestar serviço de graça. Inclusive, eu queria fazer isso de graça para ajudar lá naquilo que o pastor tinha montado, o estúdio. Eu era engenheiro eletrônico, poderia estar no estúdio. Na época, a televisão a cores estava começando, não existia nem TV digital, estava começando a época a televisão a cores, e eu era formado em eletrônica. Eu posso ajudar. E eu me ofereci, eu fui atrás. Eu marquei entrevista com o pastor Fanini 2 vezes, atravessei o estado todo para ir em Niterói conversar com ele. Deu ruim, deu errado, não consegui. Eu nunca consegui. Eu fiquei muito frustrado. Eu não consigo usar a minha profissão para a glória de Deus. E aí? Meu irmão faleceu com 37 anos. Eu tinha 34 anos. Foi muito dramático. Fui eu que fiz o enterro dele. Estava com o caixão aberto, e eu em prantos, chorando, eu fiz a despedida dele. Não uma mensagem, não uma pregação, eu apenas fiz a despedida do meu irmão, em prantos. Ao terminar, uma prima minha, que eu não tinha intimidade nenhuma, aliás, não tenho, porque eu nunca mais a vi, isso faz 35 anos, nunca mais a vi. Fazia muito tempo que eu não a via. Ela é mais velha do que eu, deve estar com uns 80 anos agora. Ela não é crente, pelo menos não era, faz tanto tempo que eu não a vejo, nem sei. Ela me procurou assim: continue falando, volte a escutar, você tem algo a dizer. Como assim? Você tem algo
continue falando, vão te escutar. Essa foi a frase que ela disse. Deus usou a boca daquela mulher. Eu sempre dei aula na escola dominical, mas eu nunca vi isso como um dom. De repente eu percebi que ela foi usada por Deus assim: você tem um dom. Você começa a falar e as pessoas começam a escutar. Eu assim, não é que isso é verdade? Eu nunca fiz nada para isso. Não vejo nada de especial no que eu falo, nem da maneira que eu falo. Mas quantas vezes eu começo a falar e as pessoas param para escutar? Então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que saber o que eu estou falando. E eu quero ser usado. Por isso eu estou aqui agora. Foi assim que eu comecei a ser chamado para pregar. Eu nem achava que eu pregava tão bem assim. E eu, aliás, continuo achando. Mas as pessoas ouvem. Porque Deus me deu esse dom. Eu vou usar para a glória dele. Eu nunca recebi dinheiro para fazer isso, nunca. Aliás, para não dizer nunca, uma vez eu recebi dinheiro para fazer uma palestra numa igreja lá em Suzano. Passei o dia lá, quando eu voltei, eu tive uma multa na estrada, e a multa foi maior do que o dinheiro que eu recebi. Nunca mais eu fiz dinheiro nisso aí. Eu nunca recebi um centavo para pregar. Quero que continue assim a vida toda, né? A única vez que eu fui lá, eu fiquei nesse meio sem jeito, era a tabela de dinheiro. Eu cheguei assim, uma multa, e a multa era mais cara do que o dinheiro que eu recebi. Eu nunca mais. Todas as vezes que eu sou convidado para uma igreja e alguém me dá oferta, eu devolvo, eu não aceito. Porque é dom. Jesus disse: graça recebeste, de graça dá. E eu quero usar para a glória de Deus. Uma terceira coisa, então preste atenção, porque Deus vai falar com você. Diz: ó, você tem um dom. Então, você cobrar depois, mas ele vai cobrar isso agora não. Se você tem um dom, use. A terceira e último ponto que eu queria que vocês lembrassem é o seguinte: o dom, quando usado, ele se multiplica. Ele não encolhe. Ninguém saiu perdendo dinheiro ali com usou o dom. Todos multiplicaram. O único que não ganhou foi aquele que não usou, que enterrou. Por isso, o cara enterrou o seu dom. Da onde vem essa história de enterrar? Essa parábola. O sujeito teve medo e enterrou. Eu não sei exatamente qual era o propósito, que ele teve medo. Não sei se ele queria assim, algum tipo de neutralidade, né? Assim, não vou ganhar, mas também não vou perder. Foi repreendido. Na verdade, foi punido. Você foi mal e negligente. Eu te dei o dom, você não fez nada. Se enterrou. Não adianta devolver só para aquilo que é teu. Você me deu para aqui de volta. Não, você recebeu para usar, para multiplicar. Todos que usaram o dom multiplicaram e aumentaram. Ao usar os nossos talentos, eles aumentam. Não apenas aumentam em qualidade, em quantidade, mas em frutos. Se o objetivo é produzir frutos, se produzir bênção, ele vai aumentar. Quanto mais você faz, mais bênção tem. Se você não usa, vai encolhendo. É meio parecido com a nossa ginástica, né? Quanto mais você se exercita, mais musculoso você fica. Se você não faz nada, vai ficar só flácido e gordo. Né? Não usa, vai só atrofiando. Quando não usa, vai atrofiar. Se usa, ele prospera. Lembrando sempre que o objetivo é a glória de Deus. Em João, no capítulo 15, versículo 8, nós encontramos o texto: nisto é glorificado meu Pai, em que vá e deis muito fruto, e assim se tornareis meus discípulos. Cada vez mais que a gente dá fruto, o nome de Deus é glorificado, e nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo. Olha, esse cara dá fruto, ele fala, ele faz, ele dá testemunho. Deus está abençoando. Eu fui abençoado, outras pessoas foram abençoadas. É isso mesmo. É isso mesmo. E o nome de Deus é glorificado. É para isso que nós recebemos nossos talentos, para ser bênção. Tanta gente que tem capacidade e tem ou não usado, ou usado para o seu próprio proveito. Tem uma música que fala muito no meu coração, que fala sobre isso, né? Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim,
e a qual o Senhor, sem hesitar, eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E aqui, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, vem encher o meu coração, vem usar-me, vem usar-me, segundo os teus propósitos, segundo aquilo que tu tens me dado. Eu não sei o que o Senhor deu para cada um, eu tenho certeza e posso afirmar que Deus deu muitos talentos para cada um de vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão me ouvindo pela internet. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a palavra assim diz, Jesus disse, através da sua palavra, todos nós recebemos muitos talentos. Talvez você não saiba todos que você tem, ou talvez você já tenha enterrado o que você tem e agora você nem lembra mais que tinha, porque enterrou. Bom, é só desenterrar, ele está lá. Aliás, a palavra diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Os talentos que Deus nos dá não acabam. Eu não usei. Não, mas ele está lá. Pode voltar a usar que ele vai funcionar. Porque foi Deus que usou. Ele não é seu, ele é dele. E se você usar, ele vai crescer, vai multiplicar, ele vai abençoar. Eu gostaria de terminar com um desafio. Coloque isso diante do Senhor. Eu quero usar o meu talento. Ele vai mostrar como, não se preocupe não. Eu não sei como. Tome a iniciativa. O resto, deixa com ele. E eu quero terminar com o texto que nós cantamos aqui, que é maravilhoso, e que ele diz assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, que edifica o nosso coração. Mais ainda que o teu Espírito use essa palavra para falar ao coração de cada um de nós, mostrando, Pai, onde temos sido negligentes, onde temos sido omissos, mas mostrando que tu tens, ó Pai, dado-nos dons, talentos para ser usados para a tua glória, Senhor, para sermos bênção, para sermos abençoados, Senhor. Ajuda-nos a termos esse mistério em nossas vidas, de procurar a tua vontade e fazer uma monotonia fiel, Senhor, que possamos ao final, quando estivermos na tua presença ao final dessa vida, ouvirmos exatamente como o texto nos diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. E em nome dele que oramos. Amém. Amém.